Saudações meus amigos, com vocês, canal do Camarada Comissário, Cristiano falando aqui de Fortaleza. Hoje nós vamos comentar uma matéria de teor extremamente desinformativo que foi publicado na imprensa britânica, precisamente na British Broadcast Company, ou seja, na empresa britânica de mídia, mais conhecida como BBC. BBC, que é lido por milhões de pessoas em todo o mundo. Ela publicou uma matéria extremamente desinformativa, mas que antes de informar você sobre essa matéria, de falar sobre a desinformação da BBC, eu peço a vocês que postem uma curtida no nosso canal, porque assim vocês ajudam a divulgar o nosso conteúdo, que é um conteúdo bastante original, um conteúdo que envolve muita pesquisa que vocês não encontrariam em praticamente canto nenhum, a menos que você seja, claro, fluente na língua inglesa ou na língua russa. Pesquisas que passam por cientistas, por filósofos, por outros jornalistas e pensadores que nós compartilhamos aqui com vocês. Você acompanha aqui pelo nosso canal um conteúdo exclusivo, como só um cearense poderia fazer para vocês. Então, vamos lá. Essa matéria da BBC, que foi, a propósito, elucidada pelo nosso leitor, pelo nosso camarada, que é o Rayone Júnior, do Rio de Janeiro, publicou uma matéria que há muito tempo já, inclusive, eu já tive contato com notícias, entre aspas, do tipo, que aparentemente é completamente absurda para qualquer pessoa sensata. É uma matéria que diz o seguinte, o nome da matéria é Vavilov, um brilhante cientista que queria acabar com a fome, acabou morrendo de fome em um gulag soviético. Gulag, para quem não sabe, significa Administração Geral dos Campos, que é a nomenclatura vulgar para os campos de trabalho que havia na União Soviética. Algo análogo às nossas colônias penais aqui no Brasil. Se bem que um gulag na frente de uma colônia penal era praticamente uma colônia de férias. Porque as colônias penais aqui no Brasil são um lugar são um verdadeiro inferno na Terra. Até a AIDS você tem chance de pegar naquilo ali só em deitar em uma cama. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de gracinha aqui, muito menos qualquer tipo de linguagem figurada. Mas vamos lá à matéria. Essa matéria da BBC possui todas as evidências de uma reportagem tendenciosa e desinformativa. Qual é a estratégia do jornalista que escreveu essa matéria? Primeiro ele começa enaltecendo o cara, né? Um grande, um notável cientista. E qual é a pessoa sensata que não vai se sensibilizar com um grande cientista, com um cara inteligente? Só mesmo os nossos políticos aqui no Brasil, claro. Mas como eu acredito que a maioria dos nossos telespectadores não são políticos brasileiros, são pessoas normais, então eu acredito que vocês compartilham a mesma opinião do que eu, ou seja, de que um cientista é alguém muito importante para um país. Então a matéria da BBC, ela começa exaltando o cara, não, um notável cientista, o cara queria acabar com a fome, evidentemente o leitor vai criar uma empatia por esse sujeito. Como é que você não vai simpatizar com um cara que queria acabar com a fome? Vejam só que coisa mais nobre. Era um grande cientista, um grande botânico que criou um banco de sementes exclusivo. E aí, de repente, ele chega, é injustamente preso, vai para um gulag por comunistas, né, por vermelhos malvados, e assim acaba morrendo de fome. É algo que realmente é chocante, que vai passar uma péssima impressão do sistema soviético para você. Acontece, senhores, que essa notícia, entre aspas, da BBC, notícias que a propósito em inglês se diz news, ou seja, novidades, não é nenhuma novidade. E nem mesmo contém qualquer tipo de originalidade. Ela não passa de uma peça de propaganda barata. Na realidade é um mito liberal esse que inclusive ganhou força, como tantas outras coisas na época da perestroika, que omite uma série de informações e que não mostra a realidade dos fatos. Sempre existe digamos que,
os eventos em si, que são descritos nesse mito, têm muito pouca semelhança com a realidade. De fato, uma coisa é certa. No dia 6 de agosto de 1940, o cientista e geneticista botânico soviético Nikolai Vavilov foi preso. E ele enfrentou acusações muito sérias. Acusações como, por exemplo, sabotagem, esbanjamento de grandes somas de dinheiro alocadas ao cientista pelo país, bem como atividades de espionagem. O que era espionagem? O que era a sabotagem no direito penal soviético? Ela pode ser entendida de várias formas. Por exemplo, um sujeito que coloca uma bomba em uma fábrica com o fim de acabar com a produção, de prejudicá-lo de alguma forma. Mas também, por exemplo, um contador que desvia o dinheiro de uma fábrica estatal também podia ser acusado de sabotagem. O que em muitos países geralmente é tratado como corrupção, isso no sistema soviético, na União Soviética, era tratado como sabotagem. O que, na minha opinião, é uma postura correta. Por quê? Porque um corrupto, um sujeito que desvia dinheiro, por exemplo, da merenda escolar, da educação, um dinheiro que é para ir para um museu, para um teatro, para uma biblioteca, ele é pior do que uma bomba atômica, porque a bomba atômica, pelo menos, ela mata logo de uma vez. Enquanto que os efeitos de uma sociedade sem museus, sem bibliotecas, sem teatros, é devastador na psique, na cultura, em vários aspectos para um povo. Então, isso, na minha opinião, no direito penal soviético, estava correto. O que aconteceu? Na realidade, esse cientista, o Vavilov, ele se encontrava em uma área fronteiriça com a Romênia, no qual ele se encontrava com outro cientista estrangeiro, numa suposta expedição, e quando ele foi detido, foram encontrados com ele vários objetos que não tinham nada a ver com exatamente uma expedição botânica, como, por exemplo, uma fita cassete com um filme fotográfico, um mapa estrangeiro da área onde ele visitava, recortes de jornais americanos com citações de reportagens do próprio Vavilov e moeda romena. Então, considerando que a circulação de moedas estrangeiras naquela época não existia, você não ia ver dólar, você não ia ver libras na União Soviética, isso aí não aconteceu por acaso. É um conjunto científico bastante estranho e normalmente você não encontra isso em nenhuma matéria sobre Vavilov, nem encontra também na reportagem da BBC. Por que será que eles omitiram isso? O que será? Com que interesse que eles fizeram isso? Vavilov, então, foi preso, foi enviado para Moscou, e aqui sim nós podemos discutir alguns momentos da prisão dele, como, por exemplo, o fato de que foram aplicadas medidas coercitivas de maior dureza, digamos assim. Uma prática que, infelizmente, era comum em praticamente todos os estados daquela época. Uma prática absolutamente comum na época, inclusive aqui também no Brasil. Então, isso sim, nós podemos discutir, quer dizer, por que tudo bem que na época não havia os chamados direitos humanos, mas havia a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, por que não foi dado um tratamento mais ameno, foram conduzidas medidas investigatórias, isso sim pode ser contestado. Mas com relação ao processo, a forma como ele foi interrogado, infelizmente isso era algo comum em praticamente todos os estados daquela época. Então lá, ele depois foi processado, foi julgado e foi condenado. Daí antes que você diga, não, mas isso aí aconteceu porque ele foi injustamente detido, porque nós não temos transparência sobre como tudo isso aconteceu com ele, mas tome em conta uma coisa, que aqui houve mais de 40 denúncias de colegas do próprio Vavilov contra ele. 40! Não eram americanos ali denunciando um garotinho negro que ia passando perto de onde aconteceu um crime.
Eram homens altamente educados, cientistas, 40 deles que denunciaram o próprio Vavilov. Você poderia talvez dizer assim, não, eles fizeram isso porque queriam pegar o cargo dele. Infelizmente, a União Soviética não era um sistema perfeito, não era um céu na Terra, apesar de que algumas pessoas que viveram no período dizem isso. Mas na época, principalmente na época de Stalin, o que acontecia? Muitas vezes o sujeito queria pegar o seu cargo. Então ele inventava alguma coisa sobre você e fazia essa denúncia à polícia. Na maioria dos casos, como demonstram vários historiadores, como Martirosyan, por exemplo, Arsène Martirosyan, autor de várias obras que demonstram mitos criados em torno da época de Stalin, ele demonstra que existia esse fator. Não era exatamente esse estado policial que saía para arriba e para baixo procurando quem era contra. Não, não era assim que a coisa funcionava. Porque muitas acusações eram retornadas, eram inclusive desacreditadas pela própria polícia. Aqui na época de Vavilov, quer dizer, foram 40 acusações. O sujeito foi pego com moeda estrangeira. Então, quer dizer, houve algumas, como se diz, como existe o ditado, onde tem fumaça, tem fogo. Então, assim, ele confessou o seu crime sobre suas atividades soviéticas e que, por isso, foi condenado à suprema medida de defesa social. Ou seja, falando numa linguagem aqui mais simplificada, foi condenado ao fuzilamento, que era a forma como os traidores da pátria, como os sabotadores eram tratados na União Soviética. Mas só que o sistema soviético era tão cruel, mas tão violento, que Lavrenti Pavlovich Beria, líder do NKVD, solicitou, ele fez uma petição para que o Vavilov tivesse a pena dele comutada de pena capital, ou seja, como se diz na linguagem do direito penal soviético, suprema medida de defesa social, para 20 anos de prisão, 20 anos de trabalhos correcionais. O sujeito não vai para uma prisão para ficar lá só tomando suco e assistindo televisão. A correção do preso é feita através do trabalho. Então foi isso aí que aconteceu. Ele foi preso, quer dizer, em 1940. Em 1940 ele foi preso. Em 1943, quando a União Soviética se encontrava em uma guerra mundial, na maior guerra mundial da história, o país passava por toda sorte de privações. Para quem é novo aqui no canal e não sabe o que é uma guerra, tem muita gente que acha que guerra é como nos filmes, né, ou como nos videogames, onde acontece a guerra ali e fica todo mundo, né, de boa chupando o dedo em casa. Não, não é assim. Numa guerra as pessoas precisam pagar mais impostos. Numa guerra as pessoas precisam trabalhar mais para produzir, por exemplo, munição para os carros de combate, para os canhões, munição para os fuzis, novos armamentos, novos coturnos, novos uniformes. E aquela história, né? Não, porque as pessoas têm que trabalhar 8 horas. Na época de guerra as pessoas trabalham muito mais do que isso, tem até trabalho infantil. Por quê? Porque principalmente no caso soviético, ou era isso, ou todo mundo arregaçava as mangas e ia trabalhar, ou o país simplesmente teria suas cidades riscadas do mapa. Afinal de contas, o plano Baker da Alemanha nazista tinha como objetivo simplesmente igualar a terra, cidades como Moscou e São Petersburgo, e transformar a Rússia num país que fica depois dos Montes Urais, ou seja, basicamente ali só o que restaria da Sibéria. Então era uma época de muitas provações. E não é de se imaginar que, não é de se duvidar que numa época em que o cidadão comum passava por muitas provações, também os presos passavam por muitas provações, passavam por muitas privações principalmente. E foi exatamente isso que aconteceu a Vavilov. Ele teve, infelizmente, tuberculose, até porque o aquecimento nesses locais, como eu já disse aqui antes, essas pessoas passavam por privações, não havia penicilina o suficiente para os presos.
Não havia sequer para os soldados do Exército Vermelho que estavam no front. Aquela história lá de que não tinha um fuzil para os soldados lutarem, isso aí é mentira, isso é coisa do cinema. Agora que não tinha penicilina para todos os soldados que estavam no front, isso aí infelizmente é uma verdade nua e crua. E se faltava para os soldados, quer dizer, para os heróis que estavam ali lutando pelo país, então imagine para quem estava na prisão, para quem estava no gulag. E foi assim que morreu Vavilov. Ou seja, ao contrário do que diz a matéria da BBC, ele não morreu de fome, ele morreu de tuberculose, exatamente devido à ausência de penicilina, de outros remédios para isso. E é importante lembrar que isso não aconteceu apenas a Vavilov. Aconteceu também a outros cientistas soviéticos. Mas aí o que acontece? A matéria da BBC ela não se aprofunda nesses detalhes, ela sequer mostra o outro lado da história. Ela, em vez disso, prefere partir o quê? Prefere partir para um argumento emotivo, uma matéria nitidamente emotiva, e até mesmo para ataques à figura do notável cientista soviético Trofim Lysenko. Lysenko, que a propósito significa careca. Lysenko, para quem não conhece, é um cientista soviético muito polêmico. Ele nasceu na Ucrânia. Até hoje, os ucranianos têm um grande apreço pela figura com ele, pelo fato de que ele era, evidentemente, ucraniano. E aqui já foi dito em outros vídeos sobre um pouco da natureza da Ucrânia atual e sobre o seu chauvinismo. Quem era Trofim Lysenko? Se você pegar uma série de matérias, de reportagens que são publicadas no Ocidente, você vai encontrar sempre a seguinte linha de pensamento. Não, porque ele atrasou o desenvolvimento da genética, ele era amigo de Stalin, por causa disso manteve sua posição na Academia de Ciências e acabou com o desenvolvimento da ciência soviética. Só que isso não é verdade. O que aconteceu é que Trofim Lysenko desenvolveu um outro ramo da genética, um ramo que vai de encontro às ideias neodarwinistas e encontram, digamos, alguma base no pensamento de Lamarck, o famoso cientista do século XIX. Tem um artigo aqui do Timofeev. O Timofeev Resovsky tem, inclusive, um artigo no qual ele explica sobre as ideias neodarwinistas. Ele escreve aqui que mesmo Charles Darwin chamou a atenção para o paralelismo de longo alcance na variabilidade de espécies e gêneros de animais e plantas intimamente relacionados. No século XIX e no início do século XX, vários botânicos e zoólogos, por exemplo, o cientista francês Duval Jouvet, acredito, e o micologista suíço E. Fischer, o botânico alemão E. Zederbauer, e o zoólogo russo V.M. Shimkevich e outros estudaram especificamente a variabilidade paralela de diferentes espécies de animais e plantas. Vavilov simplesmente renomeara a conhecida lei do paralelismo na lei das séries homólogas e se tornou seu grande descobridor. Isso aqui é um ponto no artigo que eu publiquei, no Russificando, que mostra que o Vavilov, ele primeiro não era nenhum grande geneticista, como é mencionado no artigo da BBC. Ele sequer estudou genética, de acordo com outros cientistas que, inclusive, foram professores dele. E a matéria da BBC faz o que? Apresenta o Vavilov como sendo um grande geneticista. Enquanto que artigos em língua russa, artigos esses que eu tomei como base para a minha pesquisa, demonstram uma situação completamente diferente. No que diz respeito a Lysenko, havia um debate entre eles, entre o Vavilov e o Lysenko. O Vavilov ele dizia que as propriedades adquiridas não são herdadas e o genoma permanece inalterado ao longo da história de sua existência. Exatamente por isso ele se baseou nos trabalhos de Weizmann e de Morgan, os chamados Weizmann-morganistas, enquanto que o Lysenko não. Ele argumentou que o genoma pode mudar.
fixando, ou seja, mantendo as propriedades adquiridas. Para isso, ele se baseou no neodarwinismo de Lamarck. Ou seja, foi uma disputa, na realidade, acadêmica entre weismannistas e neodarwinistas. E a pesquisa científica moderna, a ciência moderna, confirmou que correto nesse debate estava Trofim Lysenko e não Vavilov, uma vez que o genoma muda. Um ponto aqui interessante, por que o Lysenko ele é tão atacado hoje por determinados autores? Porque o Lysenko desenvolveu uma ciência, desenvolveu uma biologia que era voltada para métodos naturais do incremento da qualidade da produção agrícola. Por exemplo, ele era completamente contra o uso de agrotóxicos. Agrotóxicos que, como vocês talvez devam saber, é extremamente prejudicial ao corpo humano e pode, inclusive, levar ao câncer. Aliás, pode não, que leva ao surgimento do câncer. Enquanto que muitos cientistas atuais, eles falam a favor do uso de agrotóxicos, de transgênicos, o que fazia o Lysenko? Ele dizia, não, em vez de usar agrotóxico aqui para proteger as plantações de pestes, de parasitas, vamos erguer florestas em torno dessas plantações. Um método que, aliás, é usado inclusive no Brasil. Há inclusive alguns manuais de agronomia, de botânica, que fazem menções positivas a determinados métodos defendidos pelo Trofim Lysenko. E a matéria da BBC, infelizmente, prefere apenas jogar pedras, simplesmente pelo fato de que ele era aparentemente próximo de Djugashvili Iosif Vissarionovich, mais conhecido como Stalin. Então, senhores, para vocês, eu recomendo a matéria que eu publiquei no Russificando na nossa página do Facebook, também a página vermelha e que acompanha o nosso canal. Não se deixem iludir por mitos criados por liberais que tentam passar a ideia de que a União Soviética era alguma espécie de inferno na Terra.